Meu marido estava estreando os quadris novos da vizinha de 68 anos, mas agora ele roubou uma loja e foi depositar o dinheiro no banco da frente. Tive que parar várias vezes para vomitar enquanto escrevia isto. Desculpe se ficou longo, mas é difícil resumir as loucuras do meu marido. Bom, meu marido Michael sempre foi o tipo prestativo, às vezes até de um jeito que irrita. É o tipo de pessoa que para ajudar a trocar pneus na estrada e que guarda as lixeiras de todo mundo da nossa rua. Era uma daquelas coisas que eu gostava nele quando nos conhecemos, há 8 anos, até que se tornou irritante. Ou talvez tenha se tornado irritante por causa do que vou contar. Há uns 9 meses nossa vizinha, a senhora Shen, fez uma cirurgia no quadril. Michael certamente agora a chama de Mama Shen. E não, ela não é uma mulher que se conserva bem ou é atraente para a idade dela. Ela tem 68 anos, e se precisava de uma cirurgia no quadril, não sei como alguém pode imaginá-la como uma amante voraz. Ela é viúva, mora em uma linda casa vitoriana de 3 andares algumas casas depois da nossa. O marido dela, faleceu há 2 anos e deixou praticamente tudo para ela. Enfim, Michael se ofereceu para ajudá-la com as compras enquanto ela se recuperava. No começo achei que estava tudo bem. É uma senhora idosa que mal consegue se mover. Eu não esperava que a prótese de quadril fosse tecnologia de ponta. Ele fazia isso uma vez por semana, geralmente aos domingos. E isso das compras. Já chegarei na outra parte. E eu até o acompanhei algumas vezes. Ela sempre tentava pagar, mas ele recusava dizendo que era isso que vizinhos fazem. Ela nos preparava chá e nos mostrava fotos dos netos na Califórnia que nunca a visitam. Honestamente, eu sentia pena dela. Pena que perdi depois de descobrir o resto das coisas. Mas então, as idas às compras começaram a ficar mais frequentes, 2 vezes por semana ou 3. E na quinta-feira passada de manhã eu estava preparando café na minha xícara favorita, aquela com um gato que diz, faço o que quero. Quando Michael mencionou que ia ajudar a Mama Shen, era a terceira vez naquela semana. Notei que ele estava usando perfume, o perfume caro dele, não o spray corporal barato que normalmente usa para o trabalho. Ele estava usando aquele que é feito com virgens de um monte perdido no meio do Japão, só para ir fazer compras. Mas não disse nada porque, sinceramente, Michael sempre foi vaidoso com sua aparência. Aquele homem tem mais produtos para cabelo do que eu. Além disso, ninguém imaginaria que ele estava se envolvendo com a senhora Shen. Fui trabalhar como sempre. Sou higienista dental, então passei a manhã enfiada até o cotovelo na boca dos outros, sem pensar em nada além da gengivite do próximo paciente. Depois, durante o almoço, recebi uma mensagem da nossa cooperativa de crédito, algo sobre o empréstimo da caminhonete ter sido totalmente pago. Ainda devíamos $18.000 pela caminhonete. Pensei obviamente que devia ser um erro, uma falha no sistema, ou que tínhamos ganhado na loteria dos empréstimos. Liguei na minha hora de almoço, sentada no meu carro no estacionamento, comendo um sanduíche triste de posto de gasolina. A senhora ao telefone estava super alegre, como se estivesse dando boas notícias. Ela me disse que o pagamento tinha vindo de uma conta externa. Quando perguntei de quem era a conta, ela me disse, Lily Shen, que para vocês é conhecida como Quadris Ardentes Shen. Não sei descrever o que senti naquele momento. Até então eu não estava pensando que meu marido estava me traindo com aquela velhinha, mas não havia outra razão para pensar que ela tinha pago nosso empréstimo. Minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei cair meu sanduíche. Com certeza ele teria um gosto melhor agora com toda a sujeira do chão do meu carro. A amável senhora da cooperativa de crédito continuava perguntando se eu ainda estava ali e eu simplesmente desliguei. Voltei para dentro e disse ao meu chefe que estava com enxaqueca. Trabalho lá há 6 anos e nunca saí mais cedo. Então se eu dizia que estava com enxaqueca, é porque estava. E se ele me viu com meu sanduíche triste, certamente pensou que meu problema era estomacal e não na cabeça, mas ele não fez muitas perguntas. A única pessoa que me perguntou se eu estava bem foi minha colega de trabalho. Menti e disse que era por causa do baixo nível de açúcar. O caminho de volta para casa foi um tanto nebuloso e eu repetia para mim mesma que devia haver uma explicação. Talvez a senhora Shen estivesse senil, talvez ela quisesse pagar outra coisa e entrou na conta errada. Talvez Michael tivesse mencionado nossos problemas financeiros e ela queria ajudar. Velhas ricas fazem isso às vezes, certo? Como aquelas histórias de garçonetes que recebem gorjetas de $10.000. Mas quanto mais eu pensava, a única explicação era que Michael gostava daqueles novos quadris biônicos. Mas então, virei na nossa rua e vi a caminhonete dele na entrada da casa dela, às 2 da tarde de uma quinta-feira quando ele deveria estar no trabalho. Estacionei umas 4 casas adiante, mas como não conseguia ver de tão longe, aproximei-me e estacionei mais à frente. Fiquei ali por 20 minutos. Fiquei no meu carro olhando para a casa dela, tentando me convencer a ir embora, a ir para casa e esperar que ele me explicasse. Tentei não enlouquecer, mas não conseguia me mover. Simplesmente fiquei ali com o ar-condicionado no máximo olhando para a porta da casa dela. Quando finalmente se abriu, vi meu marido sair ajeitando o cinto. O cabelo dele estava bagunçado daquele jeito específico que conheço muito bem. E ali estava Mama Shen na soleira usando um hobby de seda rosa que provavelmente custava mais que o pagamento do meu carro, acenando para ele como se depois daquilo ela precisasse de outra prótese de quadril. Eu o segui, não me orgulho disso, mas segui meu próprio marido como se fosse uma detetive particular em um filme ruim. Ele foi direto para o lava-rápido, o caro com o passe mensal ilimitado que ele
insistiu que precisávamos. Estacionei do outro lado da rua e observei aspirar cada canto da caminhonete. Eu ouvi borrifar aromatizante suficiente para sufocar um cavalo. Eu ouvi verificar os assentos 3 vezes, como se estivesse procurando provas. Ele chegou em casa às 5h30 com uma sacola de compras, me deu um beijo na testa como se nada tivesse acontecido, reclamou do trânsito e perguntou o que tinha para o jantar. Veneno. Fiz para você. Pensei o tempo todo em que estive arrumando a mesa, colocando o macarrão e o molho. Minhas mãos tremiam tanto que eu não parava de derrubar as coisas. Ele estava no chuveiro cantando. Sim, cantando. E quando saiu vi as marcas de arranhões nas costas dele. E sim, eram recentes. Não consegui comer. Simplesmente empurrei a comida pelo prato enquanto ele falava sobre o trabalho dele, sobre o amigo Marcos que queria ir pescar neste fim de semana, sobre talvez repintar a garagem. Conversas normais de jantar depois de ter se deitado com a velhinha da frente. Eu me desculpava constantemente para tomar água na pia para que ele não pudesse ver meu rosto. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei ali até as 3 da madrugada ouvindo roncar. Quantas vezes ele tinha chegado em casa cheirando aromatizante? Quantas idas às compras eram, na verdade? Oh, Deus, não consigo nem terminar o pensamento sem querer vomitar de novo. Na manhã seguinte esperei que ele fosse para o trabalho, dei-lhe um beijo de despedida como sempre, sorri e disse, tenha um bom dia querido, como sempre. E então revirei a caminhonete dele, encontrei no porta-luvas, debaixo da papelada do carro e de alguns guardanapos velhos do McDonald's, um cartão de aniversário com um bolinho na capa que dizia, Feliz 34º aniversário para o meu bebê, em letras prateadas e cacheadas. As marcas de batom foram o que me fizeram explodir, vermelho brilhante, claro, cobrindo todo o espaço em branco dentro do cartão, com uma letra trêmula de senhora idosa. Estes últimos 8 meses me fizeram sentir viva novamente. Sempre te amarei. 8 meses. 8 malditos e traiçoeiros meses. Ele estava literalmente estreando os quadris da senhora Shen. Esperou o médico dar o aval e se lançou. Cheguei à entrada da garagem antes de vomitar de 4 no concreto, tendo ânsias de vômito até minhas costelas parecerem que iam quebrar. Nosso vizinho estava passeando com o cachorro e me perguntou se eu precisava de ajuda. Acenei dispensando. Não conseguia encontrar as palavras. Não sei o que me possuiu, mas entrei em modo, bom, vou até a casa dela. Sabe, talvez eu precisasse ver o rosto dela. Talvez eu precisasse de ajuda para negar. Não sei, talvez eu estivesse em choque operando no piloto automático. Mas bati na porta dela com minhas roupas amassadas do trabalho do dia anterior, o vômito ainda fresco no meu hálito e o rímel provavelmente borrado por todo o rosto. Ela atendeu com o mesmo hobby rosa. Olhou para mim com um pequeno sorriso e disse, ó querida, ele disse que você sabia. Ele disse que eu sabia? Ela me convidou para entrar para tomar chá enquanto tentava me explicar as coisas, como se estivéssemos prestes a conversar sobre algo no clube do livro, e não sobre o fato de que ela estava fazendo isso com meu marido há 8 meses. Ela se movia devagar, mas não sei se era porque tinha tido uma visita selvagem do meu marido ou se o quadril não era tão bom quanto eu pensava. Foi então que ela me mostrou o testamento, tirou de uma pasta sobre a mesa, como se estivesse esperando para mostrá-lo a alguém. A casa, sua linda casa vitoriana de $800 mil seria de Michael. Ela mudou o testamento há 2 semanas. Eu sei que parece muito, mas estes últimos meses com seu marido me deram mais alegria do que senti desde que Harold faleceu. Quando você chega à minha idade e percebe que a vida é curta, por que não passá-la com alguém que te faça sentir viva novamente? Ela continuou falando sobre o quão sozinha esteve, como Michael a fazia rir, como a idade é apenas um número, e ela disse, e o coração quer o que o coração quer. Ela me explicava que não era uma simples infidelidade, porque ela era apenas uma senhora idosa e meu marido a estava ajudando, nada demais. Normalizava como se não fosse tão preocupante, porque não era como se Michael estivesse com uma garota de 20 anos, fazia parecer que ele estava prestando um serviço para a terceira idade. Saí correndo da casa no meio da frase dela, simplesmente me levantei e saí correndo. Ouvi ela me chamar, algo sobre será por pouco tempo mais, e que depois ficaríamos com a casa. Confrontei Michael naquela noite, mostrei o cartão, contei sobre o testamento e perguntei como ele pôde nos fazer isso. Querem saber o que ele me disse? Que eu estava exagerando, que era apenas um pequeno serviço em função de obter um bem maior, e ele achou que eu não me importaria porque não era com uma mulher mais jovem e bonita do que eu, que ele pensava em me surpreender e que quando eu visse a casa que ele tinha conseguido para nós o resto ficaria no passado. Então, quando comecei a fazer uma mala ele me seguiu pelo quarto dizendo que eu estava louca, que não tinha acontecido nada muito intenso. Agora estou na casa da minha irmã, já se passaram 2 semanas, e a cada dia há uma nova descoberta horrível. Meu advogado de divórcio, que mal posso pagar, está trabalhando no caso com tudo que sei e tudo que está surgindo. Quinta-feira passada tive que passar pela nossa casa para pegar a correspondência. Há uma placa de vende-se no jardim, ele está vendendo nossa casa sem me dizer nada, meu advogado já sabe. Nossa casa que compramos juntos, que pintamos juntos, e na qual deveríamos criar nossos filhos. O nome da corretora de imóveis é Brenda Shen, a sobrinha da Mama Shen. Depois, juro, o sobrinho de Harold me ligou, aparentemente a família está considerando contestar o testamento. Eles acham que houve influência indevida, que é um termo legal para fazer soar elegante o que meu marido verdadeiramente fez com a senhora Shen. É um pesadelo do qual não consigo escapar. E o pior é a vergonha que sinto. Não acho que minimize a infidelidade porque uma infidelidade é uma infidelidade, mas seu marido te trair com alguém com prótese de quadril é o pior. Você se sente como se não valesse nada. Estou no meio de um ataque de nervos escrevendo isto, por isso escrevi como escrevi.
Atualização. Eu não ia atualizar, mas acho que não fazer isso vai me enlouquecer ainda mais. Minha terapeuta só tem horário para o próximo mês, e é tempo demais para ficar repassando tudo isso na minha cabeça sem parar. Então, a Mama Shen, bem, ela faleceu. Um derrame dizem. Muito repentino. Estava fazendo hidroginástica e de repente se foi. Michael me ligou no trabalho chorando tanto que mal consegui entendê-lo. Por 0 segundos senti pena dele. Depois simplesmente desliguei o telefone. O funeral foi ontem. Fui porque o sobrinho dela me convidou. Minha irmã veio comigo para me dar apoio. E gente, esse homem apareceu como se fosse o viúvo. Terno preto, óculos de sol e um lenço na mão. Ele até sentou na primeira fila com a família dela. Sim, os filhos de verdade dela que vieram da Califórnia. Eles pareciam não entender nada. Tipo, quem diabos é esse cara? Durante o discurso de homenagem ele chorou. Chorou mais alto do que qualquer um que eu já ouvi. O sobrinho me chamou de lado depois e disse que definitivamente contestaria o testamento. Aparentemente Mama Shen vinha mostrando sinais de demência, mas não havia sido formalmente diagnosticada. O médico dela tinha preocupações, havia e-mails sobre problemas de memória, e a família acha que Michael sabia e se aproveitou disso. O juiz ordenou o congelamento das contas até que isso seja resolvido, até que se prove que Mama Shen não estava sendo manipulada por Michael. Ah, e nossa casa, aquela que ele colocou à venda sem me avisar, não pode ser vendida durante o processo de divórcio, então ela está lá vazia enquanto nós dois continuamos pagando a hipoteca. Ele começou a morar na casa da vizinha, mas os filhos estavam procurando uma maneira de vendê-la. Às vezes passo pela minha casa, a grama está cada vez mais alta, as petúnias que plantei na primavera estão morrendo. E não quero me mudar para lá, quero vendê-la. Não conseguiria ficar em paz sabendo que tenho meu marido como vizinho, morando na casa da amante idosa falecida depois que ele a manipulou. Atualização 2. Eu não ia atualizar de novo, mas muitos de vocês têm me enviado mensagens perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E sinceramente, preciso escrever isto porque se não o fizer vou enlouquecer. Já se passaram 3 meses. Peguem algo para beber porque isso vai ser longo e muito intenso. Não vou dizer o que vocês devem tomar, mas com essa introdução, podem imaginar o tipo de veneno engarrafado que vão precisar. Pelo menos eu já sei qual é a minha opção de bebida para as 8 da manhã. Então, na última atualização a família Shen estava contestando o testamento e Michael estava morando na casa dela. Isso foi há 3 meses, mas 3 meses que parecem 10 anos. Primeiro a contestação do testamento. A decisão do juiz saiu há 6 semanas e foi brutal. Acontece que o advogado da família Shen tinha um especialista de São Francisco especializado em casos de abuso de idosos. Eles tinham tudo. Gravações de segurança do banco onde Michael literalmente acompanhava a senhora Shen para assinar os papéis. Mensagens de texto onde ele a instruía sobre o que dizer ao advogado dela. Uma ligação gravada onde ele diz a alguém, acho que era o amigo dele. Mas a voz estava distorcida. Que cito. A velha nem. Lembro que tomou no café da manhã. Isso é moleza. Mas o verdadeiro prego no caixão foi a cabeleireira da Mama Shen. Este ser humano maravilhoso chamado Dolores apareceu e tinha muito a dizer. Aparentemente a senhora Shen contava tudo para ela durante seus encontros semanais. E Dolores, Deus abençoe sua alma, vinha ouvindo há meses e resolveu falar porque estava preocupada com sua cliente e seu legado. Em um depoimento ela diz que a senhora Shen estava confusa sobre por que o cara dela precisava de tanto dinheiro. Em outro ela não consegue lembrar o nome de Michael e continua o chamando de Harold. O juiz determinou que se tratava de um caso clássico de influência indevida e abuso financeiro de idosos. Michael não só perdeu sua herança, como o juiz encaminhou o caso para o Ministério Público para uma investigação criminal. E foi aí que tudo foi por água abaixo. Michael desapareceu. Quero dizer, simplesmente sumiu. Encontraram a caminhonete dele abandonada em um posto de descanso perto da divisa do estado. O telefone dele estava desligado. Até a mãe dele não tinha notícias dele há 3 semanas. Realmente comecei a pensar que ele tivesse feito alguma besteira. Desculpe, outra besteira muito grande. O detetive que cuidava do caso de abuso de idosos me ligou 2 vezes perguntando se eu tinha ouvido alguma coisa. O advogado dele estava tentando contatá-lo, e Marcos disse que ele tinha bloqueado todo mundo e apagado todas as suas redes sociais. Então, há 2 semanas recebi uma ligação do meu advogado de divórcio às 11 da noite. Ele nunca liga tão tarde. Então soube que algo não estava bem. E basicamente ele grita para mim: ligue no canal 7 agora. Lá estava meu futuro ex-marido na televisão, no noticiário, sendo levado algemado. Ele tentou assaltar uma loja de conveniência. Mas esperem, fica muito melhor. Claro, este é o momento em que você aproveita para dar um gole na sua bebida. Bom, vou tomar um duplo por você. Segundo a reportagem, ele entrou na loja usando uma barba falsa, óculos de sol e um boné de beisebol. Deu ao caixa um bilhete dizendo que tinha uma arma. Não tinha. E pediu todo o dinheiro que tivesse na gaveta. O caixa, que parecia ter uns 19 anos e estava apavorado, quase se borrou todo. Disse que lhe deu tudo o que tinha na gaveta, que eram uns $800. Oh, e é aqui que brilha este gênio absoluto, incompreendido pela humanidade. Ele atravessou a rua até o banco e tentou depositar o dinheiro roubado. Depositando o dinheiro roubado do outro lado da rua. A polícia já estava a caminho por causa do assalto e o prenderam no estacionamento do banco. Ele ainda tinha barba falsa no bolso. Gente, eu simplesmente não consigo lidar com isso. A mãe dele me ligou chorando,
perguntando se eu ajudaria com a fiança. Quer dizer, eu ri disso. Não havia outra reação normal para algo assim. Aparentemente, em sua declaração inicial, Michael afirmou que estava desesperado e que tinha perdido tudo por culpa de uma mulher mentirosa e traiçoeira. Disse a eles que eu arruinei a vida dele e que a família da senhora Shen tinha roubado o que lhe pertencia legitimamente. Encontraram diários na caminhonete dele, páginas e páginas de planos para seduzir outras mulheres idosas, e me refiro a várias. Ele tinha uma lista completa com nomes, endereços e estimativas de seu patrimônio líquido. A senhora Shen não foi sua primeira tentativa, apenas seu primeiro sucesso. Encontraram evidências de que ele vinha tentando isso há anos, antes mesmo de nos conhecermos. Vomitei de novo. Minha irmã segurava meu cabelo enquanto eu rezava debruçada no vaso sanitário, me perguntando como pude compartilhar uma cama com essa pessoa por 6 longos anos. Ele enfrenta 5 anos de prisão federal pelo assalto, mais acusações pela fraude contra a senhora Shen. O advogado dele, que aliás, é um defensor público, ele não pode mais pagar um advogado caro, tentou que eu escrevesse uma carta de referência de caráter para a sentença dele. Eu escrevi uma, dizia algo como: podem trancar esse lixo e jogar a chave fora. Então, agora a questão do divórcio. Como ele vai para a prisão, as coisas se resolveram bem rápido. Fiquei com a casa. Não que eu a queira, embora não o tenha mais como vizinho. Serei sempre para todos a vizinha que foi traída por uns quadris novos. Está à venda. Com o que eu conseguir por ela, espero poder ter um novo começo. Fiz algo louco também. Precisava de distância. Peguei parte das minhas economias e fui embora por um mês. Não para qualquer lugar, gente. Fui para o Panamá. Tinha visitado uma vez quando era criança e lembrava de me sentir em paz lá. Precisava sentir paz. Encontrei um pequeno apartamento a 2 quadras do mar. Acordo com o som das ondas. Durmo com o som das ondas e às vezes caminho pela praia ao pôr do sol sem pensar em nada. Minha terapeuta agora faz sessões por vídeo. A família Shen me enviou um cartão no mês passado antes das minhas férias. Dentro, a filha da senhora Shen escreveu: nossa mãe não era perfeita, mas não merecia o que ele lhe fez. Obrigada por ser corajosa o suficiente para expor a verdade. Esperamos que você tenha encontrado paz. Não acho que fiz muito, a menos que me divorciar do meu marido conte como algo. A sentença de Michael é no início do próximo mês e eu não estarei lá. Ainda estarei na praia construindo um castelo de areia, bebendo desde cedo e pensando no que fazer quando voltar. Meu aprendizado de tudo isso, já que gosto de tirar coisas boas dos golpes que a vida nos dá, ou talvez seja minha bebida falando, é que se alguém na sua vizinhança fizer uma cirurgia de quadril, desconfiem. Essas cirurgias disfarçadas como forma de melhorar a qualidade de vida dos idosos são obras do, bom, melhor eu parar de escrever, não é a melhor combinação com a minha bebida. Atualização 3. Não se preocupem, estou sóbria. Não comecei um programa de reabilitação nem nada do tipo, mas mantenho minhas garrafas em casa trancadas enquanto escrevo isto. Ainda não consigo acreditar nas coisas que escrevi na postagem anterior, mas estava passando por muita coisa e precisava daquilo. O estranho é que eu não tenha tomado 5 garrafas de vodka antes de começar a escrever minhas postagens. É o que qualquer pessoa em uma situação como esta faria. 1 ou 2 copos por postagem, acho que é até recomendável para não enlouquecer. Então, minha casa ainda está à venda, mas espero vendê-la em breve e me mudar daqui. Talvez até voltar para o Panamá, mas de forma mais permanente. O clima, as praias e tudo lá me fazem muito bem. Posso até trabalhar na mesma área que aqui, enquanto tenho uma vida um pouco diferente longe de tudo isso. Isso sim, prometo beber menos. Não é como se eu pudesse fazer uma limpeza dental bebendo. Aquilo era só nas férias. Agora, sobriedade e aproveitar o maldito karma do meu marido. Meu marido foi sentenciado a um total de 9 anos de prisão e só poderá pedir liberdade condicional aos 7. Por mim, tudo bem. Ter ficado com a casa no divórcio depois da infidelidade dele me parece um acordo justo. Claro que estaria mentindo se dissesse que gostaria que na prisão arrumassem um quadril novo para o Michael, mas para ser sincera, duvido muito que haja presos que se encarreguem de vinganças contra idosas. Além disso, depois da minha visita não tenho tanta certeza de que Michael tenha abusado tanto. Parecia que a senhora Shen estava aproveitando bastante meu marido. Demência ou não, ela estava fazendo aqueles quadris valerem a pena. Para as pessoas que perguntaram se meu marido era tão bom amante, pelo menos comigo, nem tanto. Mas não sei, talvez ele tivesse um fetiche por mulheres mais velhas e desse o melhor de si com elas. Edição. Escrevo isto para dizer que já me mudei para o Panamá. Próximo relato. Eu sou a babaca por dizer à minha sogra que ela fez a escolha dela quando escolheu continuar vendo a ex do meu marido? Eu e meu marido Tom estamos sem contato com a maior parte da família dele há 3 anos. Nesses 3 anos tive filhos gêmeos, o que fez minha sogra tentar retomar o contato comigo. Há muita história, mas aqui está um breve resumo do motivo pelo qual Tom e eu não temos contato. E tudo gira em torno da ex de Tom, que chamaremos de Thalia. Então, eu sou indo-americana, e Tom é branco. Ele vem de uma família bastante tradicional e cresceu em uma cidade pequena. Thalia era filha da melhor amiga da minha sogra e eles eram um romance de cidade pequena que todos invejavam. No entanto, ao nos conhecermos na faculdade, Tom e eu simplesmente nos conectamos em um nível platônico. E para ser honesta, eu nem tinha sentimentos por Tom até o 4º encontro. Acho que se poderia dizer que ele teve um caso emocional.
mas ele nunca fez nada fisicamente romântico até terminar com Thalia. Thalia, claro, permaneceu em contato com a família dele já que ela era, segundo a sogra, a filha que ela sempre quis. Lembrem-se, Tom tem uma irmã, mas Thalia é mais do tipo dona de casa, enquanto minha cunhada, que é um anjo absoluto, e eu sempre fomos mais focadas na carreira. Thalia esteve em todos os feriados, reuniões de família e encontros desde o início do relacionamento, e no começo eu não dei importância. Fui civilizada com Thalia porque minha sogra deixou claro que Thalia importava para ela, apesar do desgosto flagrante da atitude desrespeitosa de Thalia em relação a mim. Isso mudou nos meus casamentos. Tivemos dois, e meus pais pagaram a conta de ambos. O código de vestimenta era simples, além da óbvia regra de não usar branco e cores do grupo do casamento, ninguém deveria usar vermelho. Estou bem ciente de que vermelho significa que você dormiu com um noivo, mas mais importante, vermelho é uma cor de noiva na minha cultura. Eu usei uma lehengue e um saree vermelhos no meu casamento indiano, no qual ela usou um vestido casca de ovo, off-white. Lembrem-se, branco é usado em funerais para representar pureza na minha cultura. Isso fez minhas tias e primas comentarem, mas ainda assim me diverti muito pois realmente não me importei. Eu me importei quando ela apareceu na cerimônia americana em um vestido longo vermelho maçã, com uma fenda subindo pela perna. Era um vestido de madrinha e violava o código de vestimenta. Minha cunhada, junto com Tom, foi dizer a ela para trocar. Ela saiu depois de uma discussão abafada e voltou com um vestido verde na altura do chá. Presumo que ela só queria ver se conseguiria se safar. Aparentemente minhas tias também viram isso, o que significou que Thalia foi submetida a olhares, sussurros e ataques de risadinhas maldosas durante todo o meu casamento americano. Isso fez Thalia se sentir envergonhada e ela chorou para a sogra que veio até mim e me disse para manter os da minha laia na linha. A isso cruzei os braços e disse a ela que talvez Thalia devesse ter ficado na dela, que ela sabia que não devia usar vermelho por múltiplos motivos, mas principalmente culturais, e não era minha culpa que minha família a estivesse envergonhando. Não é minha culpa que ela se tornou bucha de canhão para o meu bando de tias fofoqueiras. Sim, eu disse essas palavras, pois é o que minhas tias são, essas foram as consequências de suas ações. Tom e minha cunhada me apoiaram, e a sogra saiu com Thalia antes da sobremesa. No dia seguinte havia uma postagem de Thalia nas redes sociais chorando sobre como ela foi exilada do casamento de seu melhor amigo porque a noiva estava com ciúmes. Eu fiz uma postagem de volta dizendo a ela que ela usou vermelho, sabendo quão inapropriado era, como seu melhor amigo é o ex dela, e para não adoçar o que ela fez. Então marquei minha sogra em uma postagem separada com capturas de tela da postagem de Thalia e disse a ela que esta era a gota d'água, e que eu fui desrespeitada por Thalia desde o início do meu relacionamento, e que agora que eu era sua nora ela precisava manter Thalia longe de eventos familiares e feriados, já que ela não respeita meu marido e eu. Eu não me importava se elas ainda fizessem compras semanais ou dias de spa, apenas a mantivessem longe do Natal e dos churrascos. Thalia removeu sua postagem depois de ser publicamente confrontada. Minha sogra cumpriu esse acordo até 3 anos atrás, depois que Thalia apareceu no dia de ação de graças com uma torta e um sorriso forçado, um dia de ação de graças que eu estava organizando. Ela disse algo como a sogra me convidou, e eu queria ter certeza de que a sogra pudesse realmente comer alguma coisa, já que sei que você tende a cozinhar comida étnica. Bati a porta na cara dela, fui até a sogra e disse que ela poderia sair com Thalia, em quem eu acabará de bater a porta. Tom olhou para a mãe dele que tinha aquele olhar de quem foi pego no flagra. Ela tentou gaguejar desculpas, e meu sogro tentou defender minha sogra, mas Tom se manteve firme. Ele disse que eles haviam perdido o acesso a ele, e a qualquer extensão dele já que escolheram Thalia. Meus sogros foram embora e não nos falamos desde então. Avançando para a semana passada, recebi uma mensagem de um número desconhecido, e era a sogra. Ela disse que viu uma foto dos meus meninos na postagem de um amigo em comum e queria se reconciliar. Ela disse que manteria Thalia afastada desta vez, e que desde que foi cortada ela tem tido contato mínimo com Thalia de qualquer maneira. O Facebook dela implora para discordar. Eu disse isso a ela, afirmando que reconhecia a conversa fiada quando sentia o cheiro, e ela fez a escolha dela. Contei a Tom sobre isso e perguntei se ele sentia falta da família. Ele deu de ombros dizendo que não se importa, e tem sido um alívio não ter a mãe dele por perto. Ele é o filho mais novo de 3, então sempre foi o bebê da mamãe. Mas desde então recebi mensagens dos meus cunhados, das esposas deles e do meu sogro implorando por uma segunda chance. Ela sempre quis ser avó, e eu sinto que estou roubando dela uma chance. Os outros filhos dela ainda não tiveram filhos e a cunhada cortou relações com ela quando nós o fizemos, mas não se pode desfazer quase uma década de desrespeito com desejos e vontades. E Thalia ainda está no cenário, então estou cética sobre quanto tempo essa promessa vai durar. Sinto que estou sendo insensível, mas há tantas histórias que posso contar sobre o desrespeito de Thalia pelos limites de Tom e os meus, e não quero dar boas-vindas a uma tempestade em minha casa abrindo os portões. Eu sou a babaca por dizer à minha sogra ela fez a escolha dela depois que ela continuou mantendo a ex do meu marido por perto? Edição. Já que parece haver alguma confusão, quero esclarecer que Tom não traiu Thalia comigo. Tom terminou com Thalia depois de alguns encontros platônicos comigo. É por isso que eu disse que se poderia chamar de caso emocional, porque se poderia argumentar que foi um. Vagamente. Tom só me convidou para sair depois que terminou com Thalia, e eu aceitei depois que ele confirmou por mensagens de texto. Ele havia terminado com ela enquanto visitava a casa no fim de semana. Não houve sobreposição entre o relacionamento de Thalia e o meu com Tom. Então, para todos que pensam que eu era outra mulher e a razão pela qual minha sogra me odeia é porque Tom traiu Thalia, não, ele não traiu.
Comentários relevantes. Comentário 1. Você se casou com seu marido ou com seus cunhados, as esposas deles e seu sogro? Por que seu marido está aliviado? Mas você parece pensar que pode ser a babaca por não tirar esse alívio dele. É simplesmente estranho pensar que você é babaca por não ser uma má esposa. Resposta da OP. É principalmente devido ao meu excesso de pensamentos, eu simplesmente tendo a pensar demais agora, o que realmente não era um problema antes de ter filhos. Uma vez passei 20 minutos na cozinha debatendo se Tom achava que meus pés cheiravam mal após o parto. Chorei de verdade e Tom teve que me abraçar e me garantir que eu não fedia. É engraçado agora, mas na época eu estava preocupada com um divórcio iminente porque meus dedos dos pés eram nojentos, os hormônios do pós-parto estavam descontrolados e minha confiança nunca se recuperou totalmente. Comentário 2. No momento em que ela se referiu à sua família como Gus da sua laia, é o momento em que você nunca mais deveria ter falado com ela. Essa mulher tem sido abertamente racista com você e você não acha que ela não deixará seus filhos inseguros sobre a raça deles? Resposta da OP. Tom na verdade cortou essa conversa pela raiz após o casamento quando contei tudo a ele. Disse a ela que a confrontaria se ela falasse assim sobre minha família novamente. Participei de todas as reuniões após meu casamento, e minha cunhada e Tom agiram como cães de guarda. Minha sogra tentou brincar sobre indianos fedorentos em um almoço comunitário da igreja. Eu havia levado frango na manteiga pois sabia que era mais fácil para o paladar deles. Tom disse algo como: minha esposa cheira muito bem, não posso dizer o mesmo de você. Nenhum perfume consegue tirar o cheiro de todos esses cigarros. Minha sogra gentilmente recuou a partir daquele momento. Eu sei que o racismo não desaparece, só sei que se meus filhos pegassem algo dela, Tom não teria medo de mandá-la calar a boca. Comentário 3. A sogra fez a escolha dela, disse que mudou, mas você vê que não mudou nas redes sociais, então ela não merece outra chance. Não existe cláusula de chances infinitas, cláusula de perdão automático ou o direito de ser incluído para ninguém ou família. Se você não se comporta, não pode ser incluído. Quando tiver a chance, diga à sogra que ela pode ser avó dos filhos de Thalia. Resposta da OP. Você está realmente certo. Thalia fez postagens enigmáticas sobre minha sogra ser uma vovó bônus, quando ela eventualmente seguiu em frente. Isso foi em uma postagem de Dia das Mães no meio do relacionamento de Tom e o meu. Tipo, os sinais estavam na minha cara, mas eu aguentei na época porque não queria causar problemas. Meio que me arrependo, mas meio que não, já que mostrou meu caráter versus o dela. Eu legitimamente queria fazer dar certo, af. Comentário 4. A melhor parte da história é como Tom está te apoiando em tudo, e parece aliviado por não ter que lidar com a palhaçada da mãe dele. A pior parte é a filha que ela sempre quis quando ela tem uma filha de verdade. A sogra é uma babaca séria. Você realmente a quer na vida dos seus filhos, pelo breve período em que ela se comportar, e depois tentar explicar o que aconteceu com a vovó quando você tiver que cortá-la novamente? Resposta da OP. Bom ponto. E sim, Tom e minha cunhada são dádivas de Deus. A cunhada é uma tia incrível. Ela mima meus meninos demais. E minha família também. Não preciso da sogra na minha vida. Apenas senti, como mãe, que ser privada de ser avó doeria. Minha confiança despencou no pós-parto, então tendo a pensar demais agora. Atualização. Então, primeiro de tudo, obrigado a todos que me apoiaram na minha primeira postagem. Eu só queria esclarecer algumas coisas, já que estava histérica quando escrevi a postagem original e redigi algumas coisas de forma estranha. Primeiro, Tom não me traiu. A linha do tempo é a seguinte: Tom e Thalia foram originalmente forçados a conviver desde a infância e Thalia desenvolveu uma paixão. Os dois ficaram juntos na 7ª série. Tom foi para a faculdade e me conheceu. Nós saímos juntos, apenas platonicamente. E tínhamos coisas em comum, mais coisas em comum do que Thalia e ele. Ele foi para casa e terminou com ela. Ele me convidou para sair na semana seguinte. Foram precisos 4 encontros antes que eu realmente começasse a vê-lo como um parceiro. Potencial sério. Vejam, nenhuma sobreposição de relacionamentos, nenhum caso, nenhuma razão para todos aqueles comentários dizendo que eu era uma babaca por ser a outra mulher. Além disso, obrigado às pessoas que me defenderam contra essas pessoas. E antes que alguém diga você está sendo terrivelmente defensiva, você deve ter traído. Sou defensiva porque vejo o adultério como um crime do qual ninguém pode se recuperar. Na minha cultura, o adultério é muito comum. Acredito que estudos mostraram que 55% dos indianos casados já o cometeram. E por isso é um assunto sensível. Além disso, para esclarecer, Thalia foi quem usou o vestido branco no casamento indiano, e tentou usar o vestido vermelho no casamento americano. Sei que algumas pessoas também ficaram confusas com isso. Então, agora vamos à atualização. Continuamos sem contato com a sogra. Depois de receber mais algumas mensagens daquele número, Tom e eu formulamos uma resposta que era algo assim: querida sogra, você demonstrou repetidamente que não se importa com os sentimentos de Tom e os meus em relação a várias coisas. Sinto muito se nosso relacionamento destruiu aquela fantasia que você tinha com Thalia sendo sua nora, mas o fato é que não ia acontecer. Thalia tem sido um espinho constante em nosso relacionamento. Tanto você quanto ela têm sido passivo-agressivas, rudes, alheias e sarcásticas em seus comentários e ações em relação a nós. Você disse que se recusaria a ir aos casamentos se Thalia não fosse convidada. O que você sabia que faria Tom parecer mal para meus mais velhos, que ao contrário de você, desde então o aceitaram como um dos nossos. Você permitiu que Thalia me repreendesse, comentasse sobre mim, fizesse piadas sobre mim, e se eu alguma vez tentasse brincar de volta, você diria, isso não é legal, ela estava apenas brincando. Engraçado como as piadas eram bem unilaterais naquela casa. Você deixou muito claro que a filha que você sempre quis,
Por isso a cunhada cortou contato quando nós o fizemos. A única razão pela qual seus filhos ficam é porque sabem que se saírem, você morrerá sem filhos para lamentá-la, já que você critica as esposas deles agora que não estou mais por perto para ser o bode expiatório. Tenho capturas de tela de tudo entre você e Thalia, e mensagens de texto de ambas, zombeteiras e ameaçadoras. Se você tentar vir atrás de mim por direitos dos avós, chamarei meu advogado e garantirei que você mantenha sua bunda longe da minha família. Com todo respeito, por favor, nos deixe em paz. Você estava bem sem falar conosco antes de termos filhos. Talvez Thalia possa finalmente seguir em frente e te dar netos. Atenciosamente, a família da OP. Então, bloqueei os números deles e coloquei todas as minhas redes sociais como privadas. Tom também o fez, e conversamos com a família sobre tornar os perfis privados e desfazer amizade com pessoas que possam ter laços com a sogra ou Thalia. As coisas têm estado quietas desde então. Sei que Thalia viu a postagem, já que ela tirou uma captura de tela da postagem e a enviou para Tom por meio de um daqueles aplicativos onde se pode obter um número reserva. Ele enviou alguns emojis de risada antes de dizer a ela que sabia da postagem e bloqueá-la. Tom sempre me apoiou assim. Mesmo que Thalia estivesse no cenário, ele e a cunhada fariam pequenas coisas para mostrar que éramos uma frente unida. Sei que muitas pessoas criticaram Tom na última postagem por não me defender, mas manter minha sogra na linha era como um ato de circo. E minhas tias são fofoqueiras até o âmago. Uma vez durante um churrasco em família, Thalia derramou refrigerante de cola no meu vestido de verão, e Tom acidentalmente derramou a água dele sobre a cabeça dela enquanto conversava com a cunhada ao passarem. Era como uma guerra fria, e no momento finalmente parecemos estar ganhando. Recebi uma mensagem dizendo que Thalia indo aos meus casamentos era comparável a Camila indo ao casamento de Diana e Charles, e agora que olho para trás, meio que foi. Só que Thalia sempre será a ex. Se a sogra ou Thalia fizerem alguma coisa, com certeza voltarei. Comentários relevantes. Comentário 1. Tendo lido sua postagem anterior, honestamente, acho que a resposta que você formulou com seu marido precisava vir apenas dele. Não porque você não tenha todo o direito de se manifestar, mas ele precisa fazer muito mais para te defender. A retrospectiva é algo poderoso, mas por que diabos ele não se impôs e cortou tudo isso pela raiz há séculos? Está além da minha compreensão. Além disso, estou genuinamente curiosa que, então sem malícia alguma, mas por que usar branco não é ok em um casamento indiano? Obviamente, sei que é uma gafe aqui, mas não sabia que era algo na sua cultura? Resposta da OP. Não é que não seja ok, cada noiva pode usar as cores que quiser. No entanto, nós declaramos sem branco e sem vermelho. Branco é tipicamente usado em funerais na cultura indiana, então eu pessoalmente vejo o uso de branco, e todas as suas variações, como alguém desejando a morte para o relacionamento. Isso é apenas superstição pessoal. Além disso, Tom me defendeu. Ele e a irmã dele sempre formaram uma frente unida porque Thalia estava profundamente enraizada na dinâmica familiar. Minha sogra é uma daquelas senhoras da igreja, e Thalia também é altamente envolvida com a igreja, então cada canto e fresta tinha um pouco de Thalia. Não era possível cortá-la totalmente, já que naquela época queríamos manter a família dele na vida dele. Apenas tínhamos que provar que eu não iria embora. Agora não nos importamos, então chega de drama com a sogra. Comentário 2. Estou tão feliz que você não precisa mais ser legal com Thalia ou com a sogra, mas acho que você está cantando vitória antes do tempo. Se Thalia está realmente enraizada na igreja da sogra e está passando todo o tempo livre com a sogra, que sem dúvida está dizendo a ela que ela deveria apenas esperar você e seu marido se separarem, então ela nunca vai conhecer outra pessoa. Sua sogra tem controle total sobre essa mulher, é assustador. Você está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Fique o mais longe possível de ambas, e certifique-se de ter câmeras de CFTV em sua casa. Resposta da OP. Compramos câmeras pouco antes dos meninos nascerem, pois o carro do nosso vizinho foi vandalizado. Temos câmeras por toda a casa e dentro dela. Então, nem preciso dizer, entendo o sentimento. Não pretendo ter contato com a sogra ou Thalia nunca mais. Comentário 3. Caramba, Thalia não tem emprego, um homem, filhos próprios, uma vida, sua própria família de sangue ou mesmo amigos. Ela é como um parasita agarrado em cada canto da família estendida do seu marido, tão bizarro e patético. Próximo relato. Minha filha se deita e se casa com o noivo da irmã dela. Um mês depois ela retorna porque fizeram o mesmo com ela e a colocaram na rua, mas eu lhe digo que só tenho uma filha. Eu, com 54 anos, criei duas filhas como mãe solteira depois que o pai delas faleceu quando eram pequenas, Glória de 28 anos e Margot de 25 anos. Não é fácil perder o marido, a alma gêmea da sua vida, mas ter minhas duas filhas tornou isso provavelmente mais fácil. Sempre acreditei que fiz o melhor possível para criá-las de maneira equitativa, para amá-las igualmente, para garantir que nunca se sentissem sozinhas. Elas eram incrivelmente unidas enquanto cresciam, praticamente inseparáveis, compartilhavam tudo, roupas, segredos, piadas internas e sonhos para o futuro. Glória, sendo a mais velha, sempre foi protetora com Margot. Se alguém sequer olhasse torto para Margot, Glória era a primeira a intervir. Nunca imaginei que algum dia Glória seria a razão pela qual o mundo de Margot desmoronaria. Margot conheceu Jeremy de 30 anos, há 3 anos na festa de um amigo em comum. Em 6 meses já viviam juntos e eu podia ver o quão profundamente apaixonados estavam, ou pelo menos Margot estava. Ele se integrou tão facilmente em nossa família também. Glória parecia genuinamente feliz por sua irmã, ajudou Margot com o casamento, com o vestido e organizou sua despedida de solteira. Lembro-me de ter pensado como isso era doce, como Margot era sortuda por ter uma irmã que a apoiasse assim. O casamento estava planejado para junho em um hotel hermoso. Margot estava praticamente radiante de felicidade no jantar de ensaio, mas havia sinais.
Glória vinha agindo de forma estranha nas semanas anteriores ao casamento, distante, distraída, desaparecendo por horas sem muita explicação, sempre com alguma desculpa vaga sobre trabalho ou recados. Estava constantemente olhando para o celular, sempre tensa. Margot não deu muita importância supondo que sua irmã estava simplesmente ocupada ou estressada por ajudar com o casamento, mas agora eu sei a verdade. Na manhã do casamento, Margot me ligou em pânico. Jeremy tinha desaparecido, não atendia o telefone nem respondia as mensagens. Nenhum dos seus padrinhos o tinha visto. No início tentei acalmá-la, assegurando que talvez ele estivesse com dúvidas, mas que se acalmaria e voltaria. Afinal, casamentos são estressantes. Mas à medida que os minutos se transformavam em horas, ficou claro que algo estava muito errado. E então 2 horas depois recebi uma mensagem da Glória. A traição foi além de tudo que eu poderia ter imaginado. Acontece que Glória e Jeremy vinham se encontrando às escondidas durante meses. Tinham planejado tudo desde o início, esperando até o pior momento possível para soltar a bomba mais devastadora. Quando Margot descobriu, ela desabou. Não foi apenas um desgosto, foi uma completa e absoluta devastação. Ela não conseguia respirar, tremia incontrolavelmente e tivemos que chamar uma ambulância. No hospital ela estava em choque, não conseguia parar de chorar, não conseguia comer, não conseguia beber. Tiveram que lhe dar soro intravenoso porque seu corpo estava falhando devido ao estresse e à desidratação. E como se a dor emocional não fosse suficiente, tivemos que lidar com a humilhação de cancelar um casamento. Enquanto isso, Glória tentou se defender, teve a audácia de dizer que ela e Jeremy estavam apaixonados e que não se pode evitar se apaixonar por alguém. E para piorar as coisas, ela inclusive tentou continuar com o casamento, usando o local que já tínhamos pago, as decorações que tínhamos escolhido, tentando até servir o bolo do casamento de Margot em sua própria recepção. A única razão pela qual isso não aconteceu foi porque eu impedi antes que acontecesse. Isso foi o limite para mim. Esse foi o momento em que soube que nunca poderia perdoá-la. Nas semanas seguintes, Glória entrou em contato várias vezes. Tudo eram desculpas e justificativas, falando sobre como ela e Jeremy estavam felizes, como estavam destinados a ficar juntos, e que eu deveria fazer isso por ela porque ela também era minha filha. Ela até anexou fotos da lua de mel deles, porque finalmente se casaram e até viajaram. Se você está se perguntando se eles alguma vez se preocuparam com Margot, a resposta é absolutamente não. Mesmo que eu tivesse acreditado que eles estavam destinados a ficar juntos, eles nem sequer se preocuparam em como ela estava. Era a irmã e a ex-noiva, mas eles não se importaram nem um pouco. Cada vez que vi o nome dela aparecer no meu telefone eu me sentia mal, não conseguia evitar imaginar Margot naquela cama de hospital por tudo que fizeram com ela. Então, exatamente 32 dias após o casamento deles no cartório, Glória apareceu na minha porta chorando. Jeremy a tinha deixado. Aparentemente depois da lua de mel ele conheceu uma moça rica que despertou seu interesse, e assim de repente Glória não era mais o que ele queria. Ele solicitou a anulação do casamento alegando fraude, o que numa reviravolta irônica, se encaixava perfeitamente considerando o que tinham feito a Margot, e a deixou sem absolutamente nada. Devido ao casamento ter sido tão curto, ela não tinha nenhum direito legal sobre os bens dele. Ele já tinha seguido em frente sem pensar 2 vezes e de repente Glória não tinha para onde ir. Ela estava lá na minha varanda com o rímel escorrendo pelo rosto, os ombros tremendo, implorando para que eu a deixasse voltar para casa. Ela tinha largado o emprego de professora para estar com Jeremy, jogando fora sua carreira por um relacionamento baseado em mentiras, e agora não tinha nada, nem marido, nem casa, nem emprego, nem amigos. Todos a tinham afastado depois do que ela fez a Margot. Estava completamente sozinha. Ela achava que valia a pena sacrificar tudo por um homem que trocou a noiva pela irmã dela. E foi isso que ela conseguiu. A verdade é que não sinto pena dela. Eu lhe disse as palavras mais difíceis para uma mãe dizer: só tenho uma filha. E ela está do outro lado da cidade tentando reconstruir a vida que você destruiu. Depois fechei a porta. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, mas soube em meu coração que era a única opção que eu tinha. Ações têm consequências. E Glória tinha colhido as suas. Então, aqui estou perguntando se sou uma mãe ruim por ter dito essas palavras à Glória e por tê-la rejeitado. Atualização. Fico feliz por não estar no caminho errado e que muitas pessoas pensem que uma infidelidade é algo muito grave de perdoar, especialmente quando você faz isso contra sua própria irmã. Várias pessoas pediram atualizações, então aqui está o que aconteceu nos últimos dias. Glória não parou de tentar entrar em contato comigo. Ontem de manhã acordei com 47 chamadas perdidas e mais de 60 mensagens de texto dela. Tive que bloquear 3 números diferentes que ela está usando para me contatar, e ainda assim sei que provavelmente encontrará outro novo. Sei que ela está desesperada porque está sozinha, mas ao mesmo tempo, está sozinha por suas próprias decisões. Margot não estava sozinha quando tudo aconteceu, mas ao mesmo tempo, se sentia sozinha porque perdeu em um dia seu noivo e sua irmã. Você pode ter muitas pessoas ao seu redor e se sentir sozinha de qualquer maneira. O que torna tudo isso ainda mais difícil é que continuamos descobrindo mais detalhes dolorosos sobre o que aconteceu antes do casamento. Uma das madrinhas de Margot finalmente teve a coragem de nos contar que de fato viu Glória e Jeremy em um momento íntimo na despedida de solteira há 2 meses. Ela tinha se convencido de que devia ter se enganado porque quem acreditaria que a madrinha de honra trairia assim a própria irmã? Ela tem carregado tanta culpa,
perguntando-se se ao falar antes poderia ter impedido tudo antes que saísse do controle. Então, tudo está pior e nada joga a favor da Glória. Glória vinha utilizando as sessões de planejamento do casamento de Margot como uma forma de se aproximar de Jeremy. Toda vez que Margot pedia ajuda para visitar locais, provar cardápios ou escolher arranjos florais, Glória garantia que chegaria cedo ou ficaria até tarde apenas para passar mais tempo com ele. Manipulou todo o processo, utilizando seu papel de madrinha de honra para ocultar o que realmente estava acontecendo. Não é que uma noite bêbados cometeram um erro, o que também seria imperdoável, mas fizeram isso sabendo que machucariam Margot e não se importaram em continuar fazendo. Quanto mais penso nisso, mais meu estômago se revira. Como ela pôde fazer isso com a própria irmã? Como pôde olhar Margot nos olhos, ajudá-la a escolher o vestido de noiva, planejar o casamento dela, enquanto sabia que secretamente estava destruindo a vida dela? E se isso não fosse doloroso o suficiente, Margot encontrou os votos de casamento de Jeremy no apartamento dela ontem, aqueles que ele lera para ela no grande dia. Lê-los agora sabendo tudo o que sabemos foi como jogar sal em uma ferida já aberta. Margot desabou, ligou para o trabalho para avisar que estava doente, passou o dia todo na cama, partiu meu coração vê-la assim. Fiquei com ela o tempo todo sentada na beira da cama dela acariciando suas costas, tentando lembrá-la de que não está sozinha, que vai superar isso. Mas embora eu não tenha passado por algo similar, passei pela morte do meu marido e sei que nesses momentos não importa o que lhe digam, a dor é grande demais para que faça diferença. Para aqueles que perguntaram o que o resto da família pensa, é uma decisão dividida. Minha irmã acha que sou dura demais com Glória, que ela ainda é minha filha e que sem Jeremy no cenário as coisas poderiam se curar entre elas. É curioso, ela não dizia isso quando Glória lhe pediu emprestado $3.000 no ano passado e nunca devolveu, dinheiro que em retrospectiva, provavelmente foi gasto em encontros secretos com Jeremy. Mesmo assim, não digo que ela não tenha razão, mas a decisão de perdoar Glória ou não é de Margot, e a menos que ela o faça, não posso ficar do lado de uma pessoa que traiu a este nível. Meu irmão por outro lado está do lado de Margot. Ele tem sido puro apoio e até ofereceu a Margot para ficar na casa dele no lago por uma semana se ela precisar se afastar de tudo. Me parece uma boa ideia, não sei se Margot aceitará. Enquanto ajudava Margot a empacotar algumas de suas coisas, encontramos um cartão de aniversário de Jeremy datado de apenas 2 semanas antes do casamento. Nele ele escrevia sobre o futuro deles juntos, seus planos de formar uma família e como mal podia esperar para chamá-la de esposa. No mesmo dia em que escreveu isso ele estava jantando com Glória em um restaurante caro do outro lado da cidade. O nível de engano é quase incompreensível. Como você pode mentir dessa maneira tão facilmente para alguém que confia completamente em você? Isso me enoja. A última tentativa de Glória de entrar em contato comigo veio através de sua prima. Ela me encaminhou um e-mail que Glória havia enviado a ela, detalhando como Jeremy supostamente a manipulou para fazer tudo isso. Glória se apresentava como a vítima, dizendo que havia tentado resistir, mas que no final ele era um manipulador muito bom. Isso me irrita porque se Jeremy não a tivesse deixado ela não estaria dizendo nada disso. Provavelmente estaria vivendo a vida dela com ele e não se importaria com mais ninguém além dela mesma. Da parte dele, Jeremy não teve contato direto com Margot, apenas seu advogado enviou uma carta formal solicitando a devolução dos objetos de família que ele havia lhe dado, incluindo o colar de pérolas de sua avó que deveria ter sido algo emprestado dela para o casamento, o mesmo colar que Glória foi fotografiada usando em sua cerimônia no cartório. Por agora, estou me concentrando em ajudar Margot a se curar, enquanto também tento manter minha própria sanidade. Começamos a jantar juntas todas as noites, algo que não fazíamos regularmente desde que ela se mudou para a universidade. Às vezes falamos sobre o que aconteceu, outras vezes evitamos deliberadamente o assunto. Ontem à noite tentamos fazer a receita de lasanha da avó dela e estragamos tudo completamente, mas pela primeira vez em dias terminamos rindo. Não foi muito, mas foi alguma coisa, um pequeno momento depois de tudo que vivemos. Atualização 2. Ontem de manhã recebi uma ligação da melhor amiga da Glória, Kate. Ela estava preocupada porque Glória não atendia o telefone há 2 dias, o que era incomum, mesmo considerando tudo o que havia acontecido. Kate foi procurá-la no motel onde ela estava hospedada, apenas para descobrir que Glória tinha feito check-out 3 dias antes. Ela não contou a ninguém onde estava. Passei horas ligando para hospitais, contatando familiares e até falando com alguns de seus antigos colegas de trabalho para ver se alguém tinha notícias dela. Nada. Finalmente, pouco antes da meia-noite, meu telefone tocou com um número desconhecido. Era a Glória ligando de um telefone público em uma rodoviária a 3 estados de distância. Ela estava bêbada e chorando, mas consegui entender o que tinha acontecido. Não pergunte como. Aparentemente Jeremy não apenas a deixou, ele havia esvaziado completamente a conta bancária conjunta deles antes de solicitar a anulação do casamento, a deixando sem nada. Seus cartões de crédito estavam no limite máximo. E como se isso não bastasse, a mulher rica por quem ele a deixou não era apenas outra namorada, era a filha do chefe dele. Acontece que ele vinha cultivando esse relacionamento muito antes de Glória sequer entrar em cena. Quanto mais descobrimos, mais repugnante tudo se torna. Nos últimos 3 dias Glória tem dormido em seu carro, envergonhada e humilhada demais para contar a alguém o que aconteceu. Ela vinha dirigindo sem rumo, usando pouco dinheiro que lhe restava em gasolina e álcool,
tentando escapar de tudo. Quando ficou sem ambos, acabou naquela rodoviária sem saber para onde ir. Liguei para meu irmão que mora mais perto daquela área e ele concordou em buscá-la e deixá-la ficar no quarto de hóspedes por alguns dias enquanto ela decidia o que fazer a seguir. Ela está devastada, mas a verdade é que é difícil sentir muita simpatia quando ela mesma participou ativamente em causar a mesma dor à sua irmã. Ações têm consequências, e agora ela está experimentando as suas na própria pele. Enquanto isso, Margot tem lidado com seus próprios desafios. Ela encontrou a mãe de Jeremy no supermercado, e o encontro a deixou tremendo de raiva. Essa mulher realmente teve a audácia de sugerir que tudo o que aconteceu foi de alguma forma culpa de Margot, que se ela tivesse estado mais atenta às necessidades de Jeremy nada disso teria acontecido. Como se Jeremy não fosse um homem adulto responsável por suas próprias decisões. Como se a mãe dele não tivesse criado um infiel. Mas Margot revidou, olhou para a mãe de Jeremy e disse para ela mesma cuidar das necessidades do filho dela. Ontem encontramos algo que torna tudo ainda pior. Entre as listas de locais, serviços de buffet e diagramas de assentos, havia uma planilha detalhada que Gloria tinha feito. No início parecia um simples rastreador de orçamento, algo que ela havia criado para ajudar Margot a se manter organizada, mas quando olhamos mais de perto percebemos algo repugnante. Gloria vinha inflando secretamente os custos de diferentes despesas do casamento e embolsando dinheiro extra. Era um registro contínuo de seu próprio roubo. Pelo que pudemos entender, ela havia roubado quase $3.000 dessa maneira. Enquanto isso, a filha do chefe de Jeremy tem tentado entrar em contato com Margot através de amigos em comum. Ela já conhece toda a história, e embora não tenha sido ela quem arruinou o casamento de Margot, já estava se deitando com ele antes mesmo de toda essa confusão com Gloria vir à tona. Acreditamos que ela não ligou para Gloria depois de descobrir o que Gloria fez, embora tivesse a intenção de fazê-lo. Ela afirma que não tinha ideia de nada disso e que Jeremy lhe disse que não estava saindo com ninguém quando se conheceram. Talvez ela esteja dizendo a verdade, talvez não, a essa altura não importa mais. Meu irmão ligou esta manhã com uma atualização sobre Gloria. Ela está completamente arrasada. E como se isso não bastasse, ontem o local do casamento nos ligou sobre o depósito que havíamos pago. Eles queriam informar a Margot que ficariam felizes em transferi-lo para outra data se ela quisesse manter suas opções abertas para o futuro. A ligação a surpreendeu completamente, e antes que eu pudesse perguntar o que ela queria fazer, vi seus olhos se encherem de lágrimas. Ela disse: "Não quero mais saber nada desse lugar, podem ficar com o dinheiro, só quero seguir em frente." Atualização 3. As últimas 48 horas trouxeram ainda mais revelações e mudanças em nossa situação. Gloria voltou para a cidade. Meu irmão, que a havia acolhido temporariamente, não conseguiu mais lidar com o estado emocional dela. Ela estava chorando, furiosa com Jeremy, ou tentando justificar tudo o que tinha feito. Finalmente ele comprou uma passagem de ônibus para mandá-la de volta para nossa cidade e tirá-la de sua casa. Agora ela está ficando com nossa prima, mas essa situação já está tensa. Aparentemente Gloria tem estado de mau humor e nossa prima já está arrependida de ter aceitado hospedá-la. Ontem à noite as coisas escalaram novamente. Gloria apareceu no prédio de apartamentos de Margot completamente bêbada. Em vez de simplesmente tocar a campainha de Margot, ela começou a tocar em apartamentos aleatórios até que alguém a deixou entrar. Depois passou quase uma hora sentada no corredor em frente à porta de Margot, alternando entre soluços e gritos sobre o quão arrependida estava. Margot poderia ter chamado a polícia, mas em vez disso me ligou. Fui o mais rápido que pude e encontrei Gloria caída contra a porta, mal conseguindo manter os olhos abertos. Colocá-la no meu carro foi uma luta. Ela continuava tentando voltar para a porta de Margot, insistindo que precisava explicar tudo a ela. Tive que ser firme com ela, dizendo que Margot não lhe devia nada e que ela tinha que deixá-la em paz. Assim que a levei de volta para minha casa, ela tinha ficado um pouco sóbria e soltou uma bomba. Está grávida. Ela me mostrou os testes. Vários resultados positivos. Disse que descobriu na semana passada, mas não tinha contado a ninguém além de Jeremy. Segundo ela, a reação dele foi cruel e imediata. Ele disse para ela resolver isso e depois bloqueou o número dela. Quando ela tentou aparecer no trabalho dele para falar com ele pessoalmente, disseram que ele tinha sido demitido. Eu nem sabia como me sentir. Me tornar avó deveria ser algo feliz, mas em vez disso parece apenas mais uma bagunça que agora temos que resolver. Gloria continua dizendo que isso prova que ela e Jeremy estavam destinados a ficar juntos, que isso é um sinal de que o amor deles era real. Tive que morder a língua para não dizer o que realmente pensava. Ficar grávida de um homem que já estava comprometido com outra pessoa não torna isso amor, apenas torna isso outra consequência de mais decisões. Contar a Margot sobre a gravidez foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. A única pergunta que ela fez foi: ela ficou grávida antes ou depois do dia do meu casamento? Gloria jura que foi depois, mas dado o histórico de mentiras dela, sinceramente acho que foi antes. Minha irmã já está planejando um chá de bebê, enquanto meu irmão não quer saber nada de todo o assunto. Como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente. E com tudo que aconteceu em poucas horas, descobrimos mais coisas. Lembram daquelas reuniões de planejamento de casamento que Gloria teve com Jeremy? Acontece que não era só para encontros secretos. Gloria vinha ajudando Jeremy a movimentar dinheiro antes do casamento, abrindo contas em nome dela para que ele pudesse ocultar bens de Margot. A traição já tem tantos níveis que não vale a pena contá-los. Gloria já vinha roubando Margot, e além disso, vinha ajudando Jeremy a roubar dela. Enquanto isso, Margot está lidando com tudo isso com mais força do que eu jamais teria imaginado. Ela começou a falar com um terapeuta especializado em traumas de traição e parece estar
ajudando. Também está considerando seriamente se mudar para a cidade do nosso irmão para recomeçar. Eu não quero que ela vá, egoisticamente. Quero que ela fique perto para que eu possa cuidar dela, mas entendo sua necessidade de se afastar de todas as coisas que lhe causam dor. Se é disso que ela precisa para se curar, eu respeitarei. Glória continua na casa da prima dela agora, mas sabe muito bem que não é um arranjo permanente e que logo estará na rua. Atualização 4. Não será uma atualização de grandes revelações como as anteriores, mas sim uma atualização de eventos importantes. Margot finalmente decidiu se mudar para a cidade do tio dela. Como eu disse, sinto-me triste, mas sei que ela está em boas mãos e será bem cuidada lá pelo tio dela. Às vezes que conversamos, nota-se que ela está cada dia melhor, e isso é o que importa para uma mãe, mesmo quando ao mesmo tempo, tem uma filha que também está sofrendo, mas custa sentir empatia por tudo que ela fez. Glória também se mudou, já que um parente distante concordou em tê-la em sua casa e ajudá-la enquanto ela tem esse bebê. Não falo com ela desde aquela noite em que a encontrei bêbada na casa de Margot, mas com todas as coisas que descobrimos ultimamente, não acho que haja muitas coisas a dizer. Há pessoas nos comentários que, assim como algumas pessoas na minha família, acreditam que deixar Glória de lado neste momento depõe contra mim como mãe. Mas me pergunto como posso defender a pessoa que foi protagonista da infidelidade do noivo da irmã e que depois ajudou a roubá-la enquanto também a roubava. É uma situação difícil, mas não acho que escolhi errado. Felizmente as pessoas que pensam assim são a minoria, uma minoria bastante desrespeitosa ao insultar em seus comentários, mas uma minoria final. Finalmente Margot decidiu processar a irmã e Jeremy pelo dinheiro que tomaram dela, decisão que tomou depois de se mudar. Se meu irmão teve influência sobre ela ou se a mudança de ares ajudou a tomar essa decisão, não sei. Mas se ela acredita que isso lhe trará justiça, está bem que o faça. Afinal, era o dinheiro dela. Das poucas coisas que sabemos de Jeremy é que ele foi demitido pelo chefe depois que a filha contou tudo o que aconteceu ao pai dela. Também sabemos que foi ela quem terminou com Jeremy, quebrando a corrente de ser Jeremy quem deixava as mulheres para ficar com outra nova. Mas conhecemos Jeremy muito bem e é provável que ele já tenha alguém de reserva para substituir a filha do ex-chefe dele. Me surpreenderia se um lixo como ele não tivesse planos para continuar sendo um lixo, já que ficou muito bom nisso com a prática. Quanto à gravidez de Glória, não sei de nada, não tenho relação com essa parte da família, e se estão apoiando Glória, não acho que queiram ter uma relação comigo. Edição: Glória perdeu o bebê. Porque muitas pessoas me escreveram perguntando pelo bebê, já que a data para ela ter o bebê, segundo minhas postagens, já deveria ter passado. Penso em escrever outra atualização quando tiver mais tempo, mas isso é tudo o que posso dizer agora. Atualização 5. Eu havia prometido uma atualização há algum tempo, mas não tenho desculpas para a demora, espero que me perdoem. Mas sim, Glória perdeu o bebê. Pelo que me contaram, essa família distante com quem ela estava ficando, foi uma combinação de álcool e estresse. Ela não parou de beber, mesmo sabendo que estava grávida. Inclusive, foi expulsa por essa parte da família que, apesar das minhas crenças, não estava brava comigo por ter deixado Glória de lado, mas estava brava com ela por beber durante a gravidez e perdê-lo. Dizem que acharam uma falta de respeito ela pedir ajuda para a gravidez enquanto ao mesmo tempo tratava a gravidez com pouca responsabilidade. Ela ainda decidiu ficar na cidade e está um pouco isolada de todos, não só da família imediata, mas dessa parte da família distante. Suponho que minha irmã possa estar em contato com ela, mas meu relacionamento com minha irmã também não é dos melhores, por tudo que vocês sabem e por outras coisas que seriam parte de outra história. Quanto a Margot, está melhor. Passou quase 1 ano e meio de todo esse caos e a distância física e temporal trouxe grandes melhorias. Ela viajou algumas vezes para cá para ficar comigo, mas posso notar que estar aqui não lhe faz bem, por isso optei por viajar para lá, já que tenho meu irmão e minha filha morando lá. Talvez eu também decida me mudar, mas é daquelas ideias que ainda estão em estágios muito iniciais, onde nem sequer planejei nada. Os processos contra Jeremy e Glória terminaram, o que me trouxe aqui para esta postagem, e Margot conseguiu recuperar o dinheiro que lhe haviam roubado. Tudo foi gerenciado pelos advogados, então ninguém teve que se encontrar pessoalmente. Glória não tentou entrar em contato comigo, mas sim com sua irmã. Margot não quis dar detalhes, mas pela cara dela, não saiu nada bem. A única coisa que disse foi: Glória ligou para se vitimizar, e desliguei a chamada quando ela começou a gritar porque não gostou do que eu tinha a lhe dizer. Isso foi tudo que ela disse, e não quis pressionar porque claramente não tinha ido nada bem. De Jeremy, só sei que uma das mulheres que ele tinha para substituir outra mulher começou um relacionamento sério com alguém antes que ele precisasse trocar de namorada novamente. Essa moça frequentava a universidade e saía com um dos jogadores do time. E depois de descobrir que seu namorado estava traindo com ele, foi tirar satisfações. As fofocas dizem que ele joga com um colar dos dentes de Jeremy todo jogo de sábado. Mas embora eu tenha visto 1 ou 2 jogos do time dele, é uma universidade da primeira divisão, nunca vi que ele usasse um colar, ou não aparece na transmissão. Deve estar por baixo do protetor de tórax, se for verdade. Imagino Jeremy sem dentes e riu. Porque ele tem um rosto muito particular e porque, sinceramente, ele merecia que finalmente alguém lhe desse uma surra. Suponho que isso é tudo e uma atualização final de tudo que posso contar. Sou muito grata a todos vocês pelo apoio em minhas postagens. Vocês foram muito bons.